Pessoal, amigos do canal Homem do Espaço, aqui estamos nós de novo para falar de mais um assunto interessante ligado à pesquisa espacial. Eu vou falar hoje do foguete Atlas V, o foguete Atlas V que nós estamos vendo aí, o foguete Atlas V 551, que lança muitos satélites, muitas espaçonaves hoje em dia. Eu vou falar um pouco desse foguete, das origens, rapidamente das origens dele e vou dar uma descrição detalhada desse foguete. Olha só, o Atlas foi projetado originalmente pela empresa Convair sobre uma solicitação da Força Aérea Americana. Nós estamos vendo aqui o modelo original do Atlas, que é bem diferente desse que nós estamos vendo em uso hoje. E esse Atlas aqui, pedido pela Força Aérea Americana para a Convair, para atender a necessidade de um lançador balístico intercontinental para lançar uma ogiva nuclear sobre alvos inimigos, sobre a União Soviética, por exemplo. Então nós estamos vendo aqui umas imagens da época, né? No caso, esse é o foguete Viking, foguete construído, desenhado por empresas e a Marinha Americana. Só para colocar aqui no contexto da época, eram as primeiras experiências com foguetes, mísseis de curto e médio alcance. Então nós temos aqui como era na época, né? Então uma coisa bastante rústica a tecnologia. O Atlas é fruto dessa época. O Atlas foi produzido, como eu falei, para ser um foguete militar. Obviamente que todos os foguetes no início da era espacial eram mísseis militares adaptados para uso científico. Então a Força Aérea Americana pediu para a Convair que projetasse um foguete que fosse capaz de transportar cargas militares a grande distância, a distância intercontinental, notadamente a União Soviética. Então a Convair veio com, depois eu vou falar bem de modo geral, esse modelo que é o Atlas original, foguete destinado a funções militares. Então aqui nós temos o foguete, o Atlas, ele é construído todo em alumínio. Aqui o modelo original, olha, a plataforma de serviço, a torre de serviço sendo afastada do foguete. Esse é um dos primeiros modelos do Atlas, preto e prateado e branco. Os primeiros modelos do Atlas com 3 metros de diâmetro aqui no corpo central, e esse modelo aqui é aproximadamente 22 metros de altura. O Atlas, no seu desenho original, era composto de um estágio central, aqui onde eu estou apontando, o primeiro estágio, digamos, o estágio principal, e olha só a construção dele, o corpo cilíndrico e a ponta ali com a ogiva de testes, esse é o lançamento de teste, e essa pintura preta e branca para indicar para a câmera como acompanhar o foguete em voo. O foguete todo feito de alumínio e o tanque era integrado à carcaça. O que quer dizer isso? O foguete só poderia ficar colocado em pé ou poder ser trabalhado, manuseado, pressurizado. Se você colocasse o Atlas sem estar abastecido, sem gás, ele ruiria, ele desabaria. Ele foi projetado assim para que a pressurização desse a rigidez necessária para o foguete, tanto estático na plataforma quanto voando. Temos aqui os elementos de ligação do foguete com a plataforma e a torre de serviço vermelha e branca ali atrás. Então isso aqui é como se apresentava o míssil Atlas nos seus primeiros ensaios no fim dos anos 50 e início dos anos 60. Olha só. Então a gente está vendo o Atlas já na plataforma de cabo canaveral. Olha só. Isso é como ele se apresentava naquela época. Vocês podem ver o pessoal andando na plataforma e vocês têm uma ideia do tamanho do foguete. Foguete utilizado, o seu objetivo era lançar cargas atômicas na União Soviética. Bom, em que consistia a filosofia de construção do Atlas, né? Era isso aí. O Atlas era constituído na sua forma original de um estágio central. Bom, como é que era constituído o Atlas? Nós estamos aqui com um vídeo promocional da Convair mostrando exatamente aqui como era a filosofia dele.
A gente está vendo o estágio principal aqui, o fundo do estágio principal, e uma saia aqui, a saia com adaptador dos dois boosters. Nós tínhamos dois motores aqui, dois motores laterais para fazer com uma função de auxiliares, e um foguete central, um motor central no meio. Na lateral nós temos foguetes de posição, dois pequenos foguetes de posição, e aqui nós estamos vendo, olha só, ó, pronto, ó, nós estamos vendo o funcionamento, olha o motor de posição que fazia o roll e o pitch, e mostrando aqui olha só, e aqui os motores, a parte inferior com o motor central e os dois foguetes laterais, os dois boosters laterais, que eram responsáveis por auxiliar o motor central nos seus estágios iniciais do voo. Então essa aqui, olha só, está voando, está decolando o foguete, o Atlas. Então dá para ver direitinho os dois boosters laterais, dois motores, desencaixavam aqui. A mesma tubulação que alimenta o foguete central alimentava os boosters laterais. Depois vocês vão ver essa saia se separando. Olha só o Atlas fazendo a manobra de pitch para ficar perpendicular para tangenciar a superfície da Terra. E vocês vão ver a saia do adaptador se escorregando para longe. Pronto, ó. E o sustentador, motor sustentador, olha só, o sustainer empurrando o conjunto, o foguete central com a ogiva nuclear na ponta. Olha só, ele já em voo fora da atmosfera, daqui a pouco a ponta vai se soltar, olha só, ó. Pronto, a ogiva nuclear se soltando e prosseguindo em voo balístico, tanto o estágio central quanto a ogiva. A gente vai ver, olha só, pronto, o estágio já vai embora, ó, desintegrou, e a ogiva segue até o seu alvo. Então esse era o objetivo do Atlas, inicialmente um foguete de utilização militar. E a gente está vendo aqui, já no filme bem antigo, um ensaio, já que imagens da época, um ensaio, um lançamento do Atlas para valer na época, em 1900, nos idos de 1960. Então o pessoal lá em Cabo Canaveral, e aí o lançamento, ó, vocês estão vendo dos modelos iniciais do Atlas, como eu falei para vocês, todo pressurizado, mantido rígido pela pressurização do tanque do corpo de alumínio, que era o tanque integrado de alumínio. Então nós estamos vendo aí, ó, o foguete na sua decolagem, um dia ensolarado em Cabo Canaveral. Esse foguete foi utilizado desde o início do Programa Espacial Americano para lançar vários satélites, entre eles o SCORE, satélite de comunicação. Foi utilizado para lançar a nave espacial Mercury, depois eu vou falar um pouquinho. Foi utilizado o Atlas, com outras pequenas modificações em cima, para lançar sondas espaciais como a Surveyor, como a Lunar Orbiter, satélites como a TDA, satélites Agena, um monte de satélites americanos da época inicial. Aqui a gente está vendo o Atlas Centauro, que é a versão mais famosa do Atlas, né? O que é isso? É um Atlas comum, como o primeiro estágio, e um foguete Centauro, aqui o foguete Centauro como segundo estágio, foguete movido a hidrogênio e oxigênio líquido, um estágio de alta energia. Era um foguete muito avançado para a época, um foguete muito versátil e que foi a base durante muito tempo do projeto espacial americano. É um foguete muito confiável, um foguete que teve ampla utilização pelos americanos. Então vocês estão vendo algumas imagens de época do Atlas Centauro, vindo do San Diego Air and Space Museum. Se vocês procurarem, tem na internet, tem muitas imagens antigas desse museu. E era um foguete, como eu falei, o Atlas, ele já tem uma história enorme, né? Nós vamos aí para quase 50 anos, praticamente meio século de história desse modelo de foguete. Olha só, aqui um desenho do original, o Atlas original, tá? O Atlas ICBM, o míssil balístico intercontinental, e vocês estão vendo a estrutura do foguete com o seu tanque integrado, as longarinas, etc., de resistência, e o corpo do foguete, o corpo principal do foguete. Lá na ponta a ogiva nuclear, a carga útil,
E aí o conjunto, vocês estão vendo tanto o sustentador, o motor principal aqui, quanto o bloco aqui de booster, a saia com o booster. Então esse desenho corte bem interessante, olha só o detalhe do foguete principal, do motor principal do Atlas, e aí a saia com os dois motores que desencaixavam do tanque original, do tanque principal, e eram descartados. Então vocês estão vendo como é que era. E aqui eu mostrei o trilho por onde escorregava a saia, né, ali. Então a gente está vendo o arranjo original. E aqui como era o foguete, o Atlas Mercury. Olha só, com a nave aqui, a torre de escape, o adaptador da nave com o foguete e o corpo do foguete com a saia. No caso aqui embaixo, a saia. Aí vocês estão vendo como era o arranjo do foguete Atlas originalmente. Olha uma foto dele na plataforma, olha que bonito. Esse é o foguete Atlas na plataforma. Vocês podem ver como era o arranjo desse foguete, bem interessante, com a parte que faz a conexão de fluido elétrica com a plataforma. Esse é um foguete Atlas Mercury, foguete para uso tripulado. E aqui, só para mostrar para vocês as versões originais do Atlas, depois outro vídeo eu falo melhor, que ele só tinha 2 motores na base, esse sistema não soltava, e são 5 versões iniciais, né, das quais a Atlas B, C, D e a Atlas EF foram realmente versões de produção. Então, nós está vendo aí o Atlas C, o Atlas D, foguetes que tinham aproximadamente 100 toneladas, 110, 112, 120 toneladas de massa na decolagem. Então aqui já o Atlas Centauro, o foguete que eu falei para vocês, um foguete muito bem sucedido, com 39,8 metros de altura ou 40,7 metros de altura, 3 metros de diâmetro. A modificação para o Atlas Centauro foi esticar um pouquinho o corpo central do Atlas original, um pouquinho mais comprido, mas com a mesma base tecnológica. E ali o estágio Centauro, o estágio movido a hidrogênio e oxigênio líquido. Essas são as versões Atlas SLV-3D e SLV-3D com o estágio Centauro D, movido a hidrogênio e oxigênio líquidos. Bom, Júnior, e aí? Mas como é que é esse negócio agora do Atlas V? Como é que aquele foguete lá atrás, aquele foguete intercontinental, acabou virando esse lançador que está aí? Bom, o Atlas V que nós vemos hoje, esse Atlas V, vocês vão ver como o V romano, que é 5 em latim, né, em romano. Esse foguete é uma modificação muito extensa. Ele praticamente só tem o mesmo nome do Atlas, mas ele é outro foguete, é outra coisa, é outra história, mas manteve o nome da Atlas, o nome Atlas. Já há muito tempo que o Atlas não é feito mais pela Convair, ele é de propriedade da Lockheed Martin, uma holding, que é ela pertencente à holding da ULA, United Launch Alliance, e é responsável por lançamentos, na sua grande maioria, comerciais desse foguete Atlas que a gente está vendo aí como ele se apresenta hoje. Então esse é um novo layout do foguete Atlas. Vamos passar um pouquinho por essa transição de como era o foguete antigo e de como é o foguete atual. Bom, aqui a gente está vendo a primeira grande modificação do Atlas aí nos anos 90, ou até o fim dos anos 80, 90, anos 2000, o Atlas 1, Atlas 2 e Atlas 2A. Nós estamos vendo aqui ainda o original daquele corpo cilíndrico do estágio original, aquele corpo cilíndrico pressurizado, o adaptador interestágio e aqui um Centauro modificado, com uma coifa maior, uma coifa de aproximadamente 4,20 metros para lançar cargas para esse Atlas melhorado, o Atlas 1, 2 e 2A. A gente ganhou, né, o Atlas 2AS, que incorporou foguetes boosters de combustível sólido, olha só aqui embaixo, ó, de combustível sólido. Com o tempo, o tanque de oxigênio líquido, a parte do tanque de oxigênio líquido foi alongada, olha só, recebeu mais um alongamento, ficou maior.
E em vez dos motores originais do Atlas, o que aconteceu? Foram comprados os direitos de utilização do motor RD-180, o motor russo RD-180 feito pela Energomash. Então nós temos aqui, ó, uma grande diferença que já passou a ser comercial aqui, né? Já o Atlas 3A ganhou o motor RD-180 russo, manteve o Centauro com um motor, uma tubeira aqui no motor do Centauro. E aqui a mesma payload fairing, a mesma coifa de proteção da carga útil. Então aqui a gente veio aqui já para o Atlas B, Atlas 3B, com mais algumas modificações, com o estágio Centauro, digamos, um estágio Centauro padrão, o Common Centaur, um estágio Centauro padrão, com a mesma coifa de 4,2 metros de diâmetro. Então aqui nós estamos vendo, e aí, pronto, já viemos aqui, já chegamos aos anos 2000, quando a gente já foi apresentado pela Lockheed Martin, ganhou os direitos de produção do foguete, o Atlas 5, aqui, ó, o Atlas 5, algarismo romano. Então a gente vê que ele foi aumentado, o tamanho do estágio central, manteve os motores, o motor RD-180 e boosters maiores, boosters mais encorpados. O Atlas 5 pode ser lançado com 0, nenhum ou 5 boosters auxiliares. Uma coifa de carga útil de 5 metros de diâmetro que incorpora, esconde e protege o estágio Centauro aqui dentro. Enquanto vocês veem aí o foguete, olha só um dos modelos do Atlas 5, ele já prontinho aqui para lançamento, um dos lançamentos anteriores do Atlas. Vocês estão vendo ele todo, olha só, exposto ao tempo, aqui já com o gelo formado na parte exterior do booster central, do foguete central, do primeiro estágio. Esse Atlas 5, esse foguete central dele se chama CCB, Common Core Booster. Olha só o lançamento, coisa linda, olha só. Common Core Booster tem 3,80 metros de diâmetro, esse corpo ele é maior que aquele, lembra que eu falei que tem 3 metros, tinha 3 metros o Atlas original? Agora esse CCB, que é o novo Atlas, né? Tem 3,80 metros e tem 32,5 metros de altura, só o estágio central, o primeiro booster. Os tanques desse foguete central são chamados estruturalmente estáveis. Eles são construídos de uma malhazinha chamada isogrid. São tanques de isogrid, de alumínio isogrid. Depois eu vou mostrar como é que é uma construção de isogrid. Como eu falei, ele tem o motor RD-180, olha só a potência do RD-180 queimando o Rocket Propellant 1, a querosene, com o oxigênio líquido. Vocês estão vendo o modelo com já os dois boosters, um de cada lado, aí boosters laterais, na verdade são mais boosters, um de cada lado, e olha o tamanho da payload fairing, da coifa de proteção da carga útil. O RD-180 ele produz aproximadamente umas 400 toneladas, 3.827 kilonewtons, ou 860 mil libra-força, ou praticamente aí, vamos dizer, 400 e poucas toneladas de empuxo ao nível do mar. Olha só que beleza. Ele é controlado por um sistema de aviônicos ali no topo ali do primeiro estágio, e também pelo Centauro, no topo do Centauro, que dá GNC, ou Guidance and Control, a guiagem e controle para o foguete. Olha só a separação dos boosters, olha só que beleza, ó, e continua funcionando as duas tubeiras do RD-180. A gente vê que a coifa de proteção com 5 metros ela é bem grande, né? Ela é bem evidente na construção desse foguete. Essa coifa é toda feita de alumínio, de estrutura de favo de mel, de colmeia de alumínio, com umas lâminas de grafite epóxi. A estrutura externa dela é coberta de lâmina de grafite epóxi.
é, toda a coifa de proteção ela influi na forma da espaçonave, ou seja, você só pode ocupar um determinado espaço, que é o espaço que a coifa de proteção permite que seja ali colocada a largura máxima do estágio, a largura máxima do satélite que se coloca ali dentro. O estágio Centauro, ele fica escondido dentro dessa coifa. Olha só que beleza no lançamento, ó, o foguete já bem distante sendo acompanhado pela câmera cine-teodolita, né? Pela câmera que faz acompanhamento, lançamento de dia, permite um acompanhamento bem interessante. O estágio Centauro, que ainda vai acender, tem 3,10 metros, os mesmos 3,10 metros do foguete anterior, do Atlas antigo. Tem aproximadamente 12,70 metros de comprimento. Os tanques deles são feitos de aço inoxidável. Olha só que beleza. Nós já temos aqui já uma simulaçãozinha. Pronto, as duas metades da coifa de carga útil já foi embora, o anel adaptador já foi embora, e então aqui o foguete principal, o primeiro estágio, funcionando ainda. Olha só. O estágio Centauro, que daqui a pouco vai separar, usa um motor chamado RL10, com uma tubeira RL10, que produz praticamente 11 toneladas de empuxo, 99,2 kN. Os tanques criogênicos, né, os tanques de hidrogênio líquido, que é responsável por ser criogênico, né, e oxigênio líquidos altamente refrigerados, eles são protegidos por uma camadinha de cobertores de isolamento. Esses cobertores são refrigerados com hélio líquido, e uma série de escudos, etc., para garantir que os propelentes voláteis, né, o hidrogênio e o oxigênio, não se percam, não se evaporem, né, não queiram se evaporar lá dentro. Olha só que beleza o foguete, é sempre bonito ver. Olha só o funcionamento do estágio, aqui uma câmera integrada na fuselagem do foguete. Olha só, é uma beleza, né? É uma beleza. E aqui já foi liberado o primeiro estágio. O Centauro aqui, o motor se movimenta. Aqui a injeção da bomba de propelente, a turbobomba, que ajuda a fazer a estabilização do foguete, e o motor principal aqui funcionando. Quase não dá para ver, mas a chama dele já está em andamento. Então o foguete Centauro funcionando aqui e fazendo a propulsão. Beleza. Os dois propulsores sólidos, dois, três, quatro ou cinco propulsores sólidos, são foguetes muito possantes, de combustível, não é combustível líquido, é combustível sólido. Eles têm 1,58 m de diâmetro e aproximadamente 20 metros de comprimento. Eles são construídos por um composite de grafite epóxi, uma fuselagem de grafite epóxi. Toda a estrutura dele, do grão propelente, do propelente sólido, que é tipo uma borracha, tem uma textura de borracha muito dura, ela é parte do estrutural do foguete. Então esses foguetes laterais são ejetados, a gente viu logo no começo, os caras estão aqui conversando, são ejetados logo no início do voo. E vamos lá, de baixo para cima, olha só, o foguete Atlas com o motor RD-180, olha aqui em relação ao tamanho das pessoas, o motor RD-180, aqui a gente vê a silhueta dos boosters, dos foguetes de combustível sólido, aqui os dois foguetes de combustível sólido com 1,58 m de diâmetro. Aqui a estrutura do isogrid, lembra que eu falei com vocês do isogrid, a estrutura de alumínio com stiffeners de alumínio, varetas de alumínio, circundando a estrutura do tanque, tá? A tubulação, olha só, a tubulação do tanque. Aqui o domo superior do tanque, o domo inferior do tanque, o tanque de pressurização, o pequeno tanque de pressurização, a estrutura do foguete, especificamente desse Atlas V aqui. Então, ó, a parte do nariz do SRB de combustível sólido, do booster auxiliar,
aqui já a gente chama de grão propelente, que é justamente o combustível sólido integrado na carcaça do foguete, do SRB, na carcaça de grafite epóxi. Aqui uma abertura para permitir a melhor queima e a tubeira de saída do SRB. Perfeito? Aqui, ó, pronto, o tanque de querosene aqui embaixo, tanque de querosene, como eu já falei, a estrutura isogrid, o tubo de alimentação de oxigênio líquido para chegar aqui nas bombas. Voltando a subir já para cá, o tanque de oxigênio líquido, aqui já o tanque de oxigênio líquido do foguete. Ó. Toda essa estrutura aqui é o CCB, Common Core Booster, estrutura de isogrid do tanque de oxigênio líquido, o domo, aqui já é o topo do CCB, do Common Core Booster, até aqui 32,20 metros. Aqui a saia de interconexão com a base do Centauro. E aqui o motor do segundo estágio Centauro RL-10. Toda a maquinaria, turbomaquinaria do foguete do Centauro, já aqui, escondida aqui na saia, no interestágio, que a gente chama interestágio de alumínio, escondendo aqui, protegendo o Centauro. Nessa parte aqui, uma garrafa de pressão, de alta pressão de hélio, para pressurizar o sistema. Garrafinha de hidrazina para mover os pequenos foguetes de posição. O adaptador aqui, adaptador da carga útil. Aqui o adaptador cônico, para cá, certo? O anteparo traseiro de rigidez do Centauro, perfeito aqui. O tanque de oxigênio líquido do Centauro, aqui. O domo superior do tanque do Centauro de oxigênio líquido, para cá. Pronto, para cá o grande tanque de hidrogênio líquido, que é bem grande porque o hidrogênio é muito pouco denso, não é? E muito leve. Então aqui o tanque de hidrogênio líquido do Centauro. O exterior da coifa de proteção da carga útil, como eu falei, esconde e protege o Centauro. A estrutura de apoio aqui, aquele anel, segurando aqui para dar rigidez na estrutura. Adaptador cilíndrico e adaptador cônico do topo do Centauro. Já aqui uma estrutura cilíndrica, que é o adaptador para a carga útil. Isso aqui é customizado. O satélite ele é arranjado aqui de acordo com os pontos de fixação do adaptador de carga útil. Para cá a gente já vê aqui, ó, a espaçonave, o satélite. Continua aqui a silhueta da coifa de carga útil. Para cá, vocês vão ver muito quando vocês verem uma coifa de carga útil, painéis de isolamento acústico. Tá? Vocês vão ver muito isso nas coifas de proteção, tanto do Atlas como de outros foguetes. Olha só que beleza. Tá? Aqui são responsáveis por amortecer o impacto sonoro do lançamento. Então você vê que é muito protegido. A área útil aqui do satélite que pode ser colocada vem mais ou menos daqui até aqui, mais ou menos. Ó, tem que haver uma certa distância segura aqui entre a carga útil e a coifa protetora. A parte superior, o domo ogival dessa coifa de carga útil. Então nós estamos vendo aqui, ó, todo o arranjo do foguete. Olha só, esse foguete, esse modelo aqui do Atlas V tem 59,7 metros de altura.
Existem versões com 62,5 metros e até 65,5 metros, de acordo com o tipo de coifa de carga útil que é utilizada. Olha só que beleza. Então a gente aqui agora vindo de baixo, Common Core Booster, 3,80 metros. Enorme foguete, né? E aqui embaixo, os boosters laterais com o motor principal RD-180. Lembrando que o Atlas V pode funcionar só com o Common Core Booster e o estágio Centauro, sozinho, certo? Como também com 1, 2, 3, 4 ou 5 boosters laterais aqui embaixo. O nome Atlas V, Atlas V, Atlas V 551, quer dizer justamente isso. É o Atlas V e depois vem 551. 5, no caso, se forem 5 boosters sólidos. 5 de novo, porque se deve à coifa protetora de 5 metros de diâmetro. E 1, quando é usado um motor RL10 no estágio Centauro, que pode ter 2 motores. Então esse aqui é o nosso Atlas V 501 em toda a sua forma. E aí pessoal, esse foi o nosso Atlas V, um videozinho aí da gente para mostrar para vocês como é esse foguete altamente interessante. Um foguete que vocês vão ver muito, vou ouvir muito falar dele no futuro, um foguete muito utilizado, um foguete top de linha do programa espacial americano. Se gostou, dá um joinha aí, acompanha, se inscreva no canal e tamo junto. Aguardem que tem mais vídeo aí para vocês. Um abraço e siga o Homem do Espaço. Obrigado pela atenção. Bye, gente. Tchau.